Olá pessoal, a gente vai dar início então ao nosso segundo experimento da disciplina de Laboratório de Vibrações e Acústica. Hoje no experimento nós vamos ver a diferença das frequências naturais para um pêndulo simples. Pêndulo simples a gente já viu na disciplina de Cinemática e Dinâmica de Mecanismos. Nós modelamos ele novamente também na disciplina de Vibrações Mecânicas. E é o dispositivo mais simples e bem interessante, com propriedades físicas bem interessantes que nós podemos trabalhar dentro da engenharia mecânica. O pêndulo simples basicamente consiste de uma haste com um certo comprimento. Uma das pontas você vai colocar uma massa, essa massa pode ter qualquer valor, e na outra ponta ela vai ficar engastada para que haja a mobilidade entre os eixos X e Y. Nós já vimos que a resposta do pêndulo simples é bem semelhante ao oscilador harmônico. No entanto, a frequência natural do nosso pêndulo simples é diferente do oscilador harmônico. Enquanto a frequência natural do oscilador harmônico é dado aí por ωn é igual a raiz de K sobre M, a frequência natural do pêndulo simples é ωn igual a raiz de G sobre L. Ou seja, eu terei apenas a dependência da aceleração da gravidade e do comprimento do pêndulo. Com isso, vai interferir no período de oscilação. A gente sabe que o período de oscilação está relacionado com a frequência natural. Se a frequência natural vai depender do comprimento e da aceleração da gravidade, no caso do pêndulo simples, apenas esses dois parâmetros que vão influenciar. Então, no experimento de hoje, nós vamos aprender como calcular aí o período de oscilação de um pêndulo simples, variando o comprimento desse pêndulo. Aqui no nosso experimento, nesse pêndulo simples, eu tenho aqui uma haste de comprimento L. O comprimento aqui é de 24 centímetros. Nesta extremidade ele está engastado aqui nesse cabo, onde está travado para não ter deslocamento em nenhuma direção. Garanto aqui que tem apenas o deslocamento da nossa massa, do nosso pêndulo. Na outra extremidade aqui eu tenho uma massa de valor M, ao qual eu vou dar uma condição inicial e eu vou determinar o período de oscilação. Para facilitar, como determinar um período fica um pouco difícil, é mais fácil nós calcularmos aqui o valor para 10 oscilações. Então como que eu vou fazer? Eu vou dar uma condição inicial. A gente sabe que cada período vai determinar uma volta que ele for dar aqui. Para ficar mais fácil, eu vou colocar o cronômetro a partir de um certo momento que a gente vai determinar. Nós vamos contar 10 períodos de oscilação e esses 10 períodos de oscilação eu vou cronometrar fazendo a utilização aí de um relógio. Então vou dar aqui uma condição inicial. Coloco aqui um certo ângulo, eu preciso garantir que para todas as repetições que nós vamos fazer a condição inicial seja a mesma. Então vou dar aqui uma condição inicial, vou soltar aqui e a gente vai começar a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contados esses 10 períodos, você vai ver quantos segundos que deu no seu cronômetro. Então, para um período, basta você dividir esse tempo por 10 e vocês vão obter aí o valor de oscilação para um período. O que vocês devem fazer? Vocês devem variar o comprimento dessa haste. Eu sugiro para que vocês façam uma variação entre 10 centímetros e 50 centímetros desta haste e vocês escolham, dentro deste intervalo, 10 valores. Então você vai fazer a contagem do período para um primeiro comprimento, para um segundo comprimento, até 10 comprimentos desse pêndulo. E vocês vão fazer a análise através do roteiro que eu deixo desse experimento para vocês, para fazer o desenvolvimento desse experimento.
Ok? Até a próxima!